Se profano com minha mão esse santo relicário, a gentil expiação é esta. Os meus lábios, dos ruborizados peregrinos, estão prontos a suavizar com terno beijo tão rude contato. Bondoso peregrino, injusto até o excesso sois com vossa mão, que mostrou devoção cortês, pois as santas têm mãos que são tocadas pelas dos peregrinos. E santos e os devotos não têm boca? Sim, peregrino, só para orações. Deixa aí então, ó santa, que esta boca mostre o caminho certo aos corações. As santas são imóveis, mesmo atendendo às orações. Então fica quietinha. Eis o devoto, em tua boca me limpo dos pecados. Deste modo passaram para os meus lábios os teus pecados. Meus pecados? Fale um pouco. Olha, essa cena é para de romântica e vocês estão um pouco tensos. É pessoa olho no olho, é aí que vem a emoção. Tire essa atenção porque para melhor interpretar, né? Precisa de muita naturalidade. Então para vocês ficarem naturais, precisa relaxar. Então, tá legal? Fazer tudo de novo. Se profano com minha mão esse santo relicário, a gentil expiação é esta. Os meus lábios, dos ruborizados peregrinos, estão prontos a suavizar com terno beijo tão rude contato. Argemiro Pascoal e Arari Marrocos são dois produtores, figuras fundamentais para o teatro pernambucano, porque foram eles que movimentaram a cidade de Caruaru, eles que conseguiram, além de montar uma série de espetáculos durante tantos anos, desde 1962, eles fomentaram o surgimento de vários artistas. Eu morava em Belo Jardim, né? Uma cidade muito pequena, não tinha escola, tinha um grupo escolar. Minha mãe era professora e era ela quem fazia as festas da escola. Todas as festas de São João, Dia da Pátria, Dia do Soldado, Dia do Marinho. Naquela época se vivenciava muito isso nas escolas. E então eu sempre participei. Eu morava na cidade do interior, Bezerros, e na época, quando chegava um circo na estação ferroviária, todo mundo ia lá, a cidade fechava para ver o desembarque do circo. É muito engraçado como ele virava drama, drama virava comédia. Eram as coisas muito simples e muito boas, que eu aproveitei muito para fazer minha vida teatral futuramente, né? Quando eu vim estudar aqui em Caruaru, lá no colégio, foi o primeiro trabalho meu de teatro. Anteriormente, quando eu era pequeno, nós fazíamos em casa. Nós botávamos um tablado na sala, umas madeiras, e eu, meus irmãos, os vizinhos, a gente fazia teatro. E à noite a vizinhança ia assistir, a gente botava a cadeira na sala, todo mundo ia assistir. Como se fosse um grupo de teatro em Bezerros. Eu era o ponto. Aquele cara fica lá escondido, lendo, acompanhando o espetáculo e lendo, né? Eu comecei lá, passei uns 2 ou 3 anos, nunca fui ator lá não, eu só fazia ponto. E depois vim para Caruaru em 1950. Quando ele foi morar em Caruaru, ele chegou a ser ponto lá na cidade de Bezerros. E quando ele foi morar em Caruaru, ele teve contato realmente com o teatro, né? E na história dele, ele é um dos fundadores do Teatro de Amadores de Caruaru. Então Argemiro tinha o teatro no sangue já. Quando eu casei, Argemiro já fazia teatro há muito tempo. Eu não fazia teatro, eu varria, limpava, fechava a cortina, ajudava, passava ferro e roupa, mas não ia para o palco. E quando ela se casou com Argemiro Pascoal, ela foi impulsionada ainda mais para realmente ser atriz do grupo e se tornar também diretora e uma produtora, né, junto com o marido. Aconteceu um festival universitário aqui em Caruaru, em 62, né? E nós vimos quanto estávamos distantes dos grupos que vieram. Foi do país inteiro, foi um festival nacional. Porque a gente participava dos debates, das oficinas e víamos como estávamos atrasados, que só se fazia decorar o texto e fazer o espetáculo, não tinha nenhuma preocupação com nada. Nem pesquisa, nem estudo, o que vinha na cabeça fazia, né? Ninguém tinha formação. Fundamos o Teatro Experimental de Arte em 1962. A gente sentiu a necessidade de fazer um teatro mais de pesquisa. Incentivado por Joel Pontes, que veio para Caruaru na época. Então o Joel estimulou muita gente, fez com que professores de Recife viessem para cá.
E eles vinham fazer uma oficina aqui, 2, 3 meses, vinham no final de semana. E assim nós fomos aprendendo, o grupo que fundou o TEA, com essa finalidade, foi aprendendo, depois nós soltamos o cordão umbilical dos professores e continuamos com as oficinas. Mas passaram uns 2 anos os professores vindo para aqui. De 72 para cá, nós montamos 68 espetáculos. Tinha anos que a gente montava 2, 3 espetáculos, né? Dirigi alguns espetáculos, depois passou essa fase de direção, comecei a escrever. Pascoal Carlos Magno chamava o casal de os embaixadores da cultura caruaruense, exatamente porque, tanto no texto de Argemiro, ele fazia questão de pôr os objetos de cena já como rubrica de texto das coisas da Feira de Caruaru, os costumes todos eram localizados, mesmo que se tratasse de um assunto que tinha um interesse universal, mas era localizado em uma determinada região do país que você identificava como Caruaru. Numa época não tinha local de fazer ensaios, só podia fazer os espetáculos, mas não podia fazer ensaio, então precisava de um local para ensaio. Então eu transformei a minha garagem no teatro. Coloquei o nome de Lício Neves, foi um poeta muito importante em Caruaru e nós quisemos fazer essa homenagem a ele. Então colocamos o nome do teatrinho, Teatro de Bolso, para 70 pessoas, no nome Lício Neves. Eles não vivem só de teatro, né? O escritório deles de contabilidade, então eles vivem mergulhados em números, mas eu acho que o tempo todo pensando na arte. Tá tudo junto ali, né? Tem a casa deles, tem o Teatro Lício Neves, que é uma parte da casa que foi transformada nesse espaço teatral, onde acontecem oficinas e até espetáculos deles, né? Durante esse tempo todo eles nunca se afastaram da contabilidade, né? E são artistas que conseguiram unir as duas profissões. Isso é muito legal e curioso também. O Pablo nasceu no dia da estreia do espetáculo. Foi Society Baby Doll, do Teatro de Amadores de Caruaru. Né? Argemiro era ator naquela época. Ele nasceu no dia do espetáculo, ele nasceu às 7 horas e o espetáculo era 8 e pouco, né? Já nasci dormindo nos bancos da Rádio Difusora, lá de noite, ensaiava, eu ficava lá dormindo, né? E eu convivia com isso, né? O tempo todo. Então sempre estava lá perto. Nós íamos para os ensaios, sabe, pequenininho, a gente levava, encostava 2 cadeiras lá, levava almofada, levava tudo. Naquele tempo não tinha carrinho, não tinha essas coisas, né? A gente levava, botava ele lá, ele assistia espetáculo, viajava por todo canto que a gente levava Fábio bem pequenininho, novinho, com meses, ele já viajava com a gente. Rapaz, essa história de fazer teatro, eu acho que a gente vive fazendo teatro, né? É uma coisa que não tem como, né? Acho que o tempo todo você está fazendo isso, né? Você está provocando isso, né? Sempre. O tempo todo você não para. Eu acho que desde quando você nasce. Essas coisas do detalhe que a odontologia me dá, do detalhe pequenininho, isso é que eu acho que me traz para o teatro. Vamos lá, pode ir subindo, uma mão, a outra. Ok. Vai aparecendo o rosto devagar. Terminar a fala, segura um pouquinho o choro, tá? Eu gosto muito da analogia de que o artista realmente é uma semente, eu acho que toda pessoa é uma semente, né? Ali nos DNAs ali daquela pessoa já tem algo ligado e propício para fazer arte. Tem que ter essa semente, mas aí realmente você tem que ter a pessoa que rega e que cuida. O mestre é fundamental nesse regar, né, dessa semente. Comecei lá e de lá saí para outras experiências, mas tenho o meu início no TEA, com a oficina permanente que eles mantêm até hoje. Na época que eu comecei a fazer teatro era a ditadura, né? Foi de 75 às 5. Eu conheci Argemiro através de um festival que teve na Escola Professor Marissete
E quando ele chegou lá, a primeira coisa que ele fez foi convidar os jovens a participarem do TEA. E nós partimos para lá. Então tinha aquela coisa de trabalho, e depois da escola, no terceiro horário, era que a gente ia fazer teatro. Quer dizer, partia para a casa dele 10 horas da noite e saía 2, 3, 4 da manhã. Ele levava a gente em casa, né, com aquele cuidado. E até hoje acontece isso. No começo eu frequentava lá as oficinas, porque de frente do colégio os amigos iam e faziam teatro. E aí vamos lá, vamos ver. Aí eu ia como espectador, passei um ano lá na plateia, só assistindo. E sem coragem, não tinha vontade de passar para o palco e fazer aquilo que eles faziam. E aí de repente a Arari me pegou pelo braço mesmo, literalmente. Foi lá na plateia, me pegou, arrastou para o palco e, não, faça, você vai fazer. E aí eu me apaixonei pela vitalidade, que apesar deles terem bem mais idade que nós, é de uma vitalidade, assim, tremenda. Quem está de fora acha o seguinte, não, a energia passa dos meninos para Arari e para Argemiro, mas acontece o contrário. A energia parte deles para nós. Eles, na idade que eles têm, ainda se preocupar com uma pessoa que é um desconhecido, que chega lá, entra lá e se esforça, luta, não para nunca para pôr aquele pessoal para caminhar, entendeu? Aí aquela coisa não tem como não tocar a gente. A escola não oferece quase nada, principalmente a escola pública, né? Eles chegam sem saber quase, às vezes até dificuldade de ler eles têm, né? E por isso a gente faz muito trabalho de leitura com jornal, com revista, para poder eles criar. E hoje muitos dos que começaram, que nem sabiam ler, hoje já adquiriram o hábito de leitura, já vão para a biblioteca, vêm apanhar livro aqui para ler, já modificou muito. Eles são bastante legais. Argemiro, com aquele seu jeito dele, na época, muito durão com a gente, né? A gente tinha que fazer as coisas muito sérias. A gente tinha muito medo de Argemiro na época, porque ele queria que a gente fizesse tudo certo. Teve muito essa coisa mesmo. Eu acho que ele é uma coisa paterna mesmo para todo mundo. E com foco principal virado para o teatro. Às vezes, quando não saía como ele queria, ele brigava, normal. E a gente ficava todo mundo em silêncio, eu lembro como hoje, né? Que era difícil ele se zangar, mas quando ele se zangava, ele passou muitos toques pra gente, principalmente pra mim de direção, quando a gente fez o FEINTER, né? Festival Interno do TEA, que foi quando eu realmente comecei a dirigir. E a gente ficava sempre, Jackson, cuidado no elenco, Jackson, cuidado no horário, Jackson chega no horário, o diretor tem que dar exemplo, não sei o que e tal. E esses toquezinhos que ele dava pra gente, acho que é primordial pra o que eu sou hoje. A gente tem que ter disciplina, principalmente disciplina. Cumprir horário, essa coisa toda, né? Muitos não querem, muitos que pensam que teatro é coisa fácil. Querem ser artista de televisão, querem sair daqui logo para a TV Globo. Eu digo, teatro é coisa difícil. Então muita gente vai desistir no caminho, mas os que ficam, querem fazer e continuam fazendo. São pessoas maravilhosas, ótimas de se conviver. São os segundos pais, assim, porque lá já é a nossa segunda casa, sei lá, quase a casa, né? A gente passa mais tempo lá do que na casa da gente, então é uma família. Eles sempre foram muito família, então Arari e Argemiro tem muito isso, então assim, acolhia a gente esquecia da casa da gente, porque a gente dormia lá, comia lá, então tinha esse lado de possessão, né? De pegar no pé, de gritar mesmo, mas por outro lado tinha um lado muito carismático, que eles sempre souberam acolher todas as pessoas que passaram por lá. Às vezes a gente é pai e mãe demais, viu? Protege muito, às vezes até prejudica. Mas é isso mesmo, porque, por exemplo, a gente trabalha no sábado, né? Sempre as oficinas no sábado à tarde, a gente se estende até 8, 9 horas, não tem hora para terminar. E no domingo a gente começa às 8h30 pela manhã e vai para o meio-dia, dá um intervalo de 1 hora, almoço. Aí, logicamente, aqui em casa, a refeição, o café, o almoço, eles fazem isso aqui, a extensão do teatro também, da casa deles, né? Eu acho que na escola a gente é mãe, é psicóloga, é orientadora, professora, é tudo. Porque você tem que ser, porque existe uma carência muito grande. Então eu acho de uma importância tremenda, principalmente porque o casal Arari e Argemiro, eu acho que é de um amor, um carinho, uma dedicação que não tem preço. E não só eles educam para o teatro, mas educam para a vida. O FETEAG é o Festival de Teatro Estudantil do Agreste.
Ele surgiu em 1982, né, numa criação de Fábio Pascoal, que é filho de Argemiro e Arari, e Chiquinho, que trabalhava com o grupo Feira de Teatro Popular. Enfim, eles tiveram a ideia de movimentar a cidade, né? Eles viam que os estudantes estavam um pouco distantes do teatro, então eles queriam trazer esses estudantes de escolas públicas e particulares para essa atividade teatral. Ele começou como um festival que agregava os grupos de teatro de Caruaru. Depois ele abriu um raio para o Agreste, pegando as cidades próximas aqui dessa região, né? Ele já vai pegando todas as regiões do estado e também trazendo agora, o que é muito importante, grupos de outros estados, que são um festival quem pode trazer e que seria dificultoso para eles chegarem até aqui. Bom, eu acho que o FETEAG ele surgiu dentro da mesma ideia do surgimento do TEA, né? Essa ideia de você fomentar o estudo, a pesquisa. E nessa trajetória do FETEAG, eu acho que eles passaram por várias fases, né? Inicialmente convidando alunos das escolas públicas e particulares para eles participarem de oficinas dentro do TEA, até o momento em que eles fomentaram o surgimento de monitores dentro dos colégios. A gente apenas divulga no começo do ano, né, que as oficinas vão começar, todo mundo já conhece, pelo menos a classe estudantil já ouviu falar do Festival do TEA, procuram muito, inclusive de outras cidades também, né, eles vêm no sábado, participam da oficina e voltam. A gente faz a chamada pelo jornal, pelo rádio, e no começo do ano vem muita gente, 60, 70 pessoas que vêm no começo do ano. Lógico que vai diminuindo, né, ao longo do processo, que é natural, termina com 20, 25, mas é bom, pelo menos 25 a gente sabe que vão continuar. Hoje você vê que o FETEAG ele conseguiu criar uma consciência dentro das escolas, né, que a própria diretoria dessas escolas viu a necessidade de ter um professor de arte. Isso é muito interessante, porque esse professor de arte ele trabalha o ano inteiro com esses alunos e, num determinado momento, ele monta um espetáculo que participa ou não do FETEAG. Isso criou, acho que, uma rede de arte educadores lá em Caruaru que é muito interessante, né? Agora você tem que falar mais devagar, senão a gente não entende o que você está falando. Ai, João, me diga o que é espantalho. Estou morrendo de medo. Eu escutei um anúncio que o TEA estava abrindo inscrições para novas oficinas, as pessoas interessadas em participar de teatro. Aí eu fui lá, aquele garotinho muito tímido, morrendo de vergonha, mas fui e comecei a fazer as oficinas no TEA. Muita coisa mudou depois que eu comecei a fazer teatro. Assim, e eu me sinto muito feliz, porque eu acho que eu trabalho nas duas coisas que eu amo fazer, que é teatro e ser professor também. Eu mesmo não cheguei a passar pelo TEA, porque eu comecei na escola, mas desenvolvi o meu trabalho, não é, de teatro dentro do festival. Então isso fez com que eu buscasse justamente a minha área, minha veia artística dentro desse festival. Eu sempre gostei dessa história de estar interpretando. Desde pequenininha, a mamãe disse que eu ficava brincando de novela em casa. Mas a partir do Festival de Teatro Estudantil, eu descobri que era o que eu queria mesmo fazer. E foi indo, as coisas foram acontecendo, uma atrás da outra, até eu chegar a me profissionalizar. Hoje eu sou uma pessoa da área, adoro, amo o que faço. Sou professor da 4ª série nessa escola aqui. Também trabalho em outra escola, onde eu tenho um grupo de teatro também há 15 anos. As pessoas que sempre trabalharam comigo, sempre cresceram, graças a Deus, né, entendeu? Sempre mudaram em todo, assim, sua vida, algumas coisas, e eu fico feliz com isso, né? Vamos embora, vamos partir, vamos remar, vamos seguir. Meu capitão! Terra à vista! Viva a lusitana nação! Ah, meu capitão! Como estranho o povo desse lugar! Com as terras e as riquezas desse lugar, aqui nesta terra plantaremos o futuro. Vamos embora, vamos partir. Atualmente, eu estou atuando como diretor, mas eu venho trabalhando como ator, cenógrafo e figurinista dentro dos espetáculos, desenvolvendo em alguns grupos, um pouquinho de maquiagem. Aquela coisa, né, como artista do Nordeste, como a gente fala, principalmente do interior, tem que se virar
em 1000. Era um menino revoltado, era um menino que batia, que quebrava, que não ia para a aula. E o teatro, a transformação social que o teatro causa é muito grande. E ver essa perspectiva nas pessoas que estão começando agora, como fui eu um dia, é muito, muito gratificante. E saber que eu só pude fazer isso, só posso estar onde eu estou hoje, almejar o que eu almejo, graças ao teatro, graças ao FETEAG, que foi, digamos que, o meu berço do teatro. A arte em si já é educativa. Ela é educativa, mas como é que você tem acesso? E qual é o viés para que isso aconteça? O teatro da educação, a arte da educação, para que eles possam ter acesso. Esse trabalho que o FETEAG faz é um trabalho que está sempre inovando e dando a oportunidade de levar o teatro para a escola e a escola para o teatro. Isso é uma coisa muito séria, é um compromisso muito grande, né? Porque de qualquer maneira oferece o acesso da obra de arte ao cidadão. Os festivais de teatro estudantil são o motor desse acesso do teatro aos alunos, porque tendo os festivais, os professores têm uma oportunidade de mostrar o trabalho que eles estão desenvolvendo com seus alunos em sala de aula, porque o professor é um herói fantasma, né? Ele é um herói invisível, a sociedade não vê, né? A sociedade às vezes não enxerga a importância do papel dele na sociedade. Ele trabalha em 4 paredes, na sala de aula, e o trabalho dele é vital para a nossa sociedade prosperar, progredir. Então o festival ele abre esse trabalho que é feito lá na sala de aula para todo mundo que quiser ver. Então eu acho que ele tem esse papel de transformar, né? De transformar e formar ao mesmo tempo a pessoa, né? Fazer com que as pessoas se descubram quanto ser humano, quanto cidadão, né? E cria a sua identidade, que eu acho mais importante. A gente sabe que muitas daquelas pessoas que estão ali desenvolvendo aquele trabalho não querem seguir artista, até porque pessoas que começaram comigo hoje têm outros rumos, mas se tornaram boa plateia, de incentivar as pessoas a ir ao teatro, aquela coisa toda. Bom, agora eu queria convidar meus pais para subir aqui para receber a homenagem. Essa disponibilidade dos dois de estar sempre trabalhando com o novo, com o estudante que está reiniciando ano a ano, o grupo que está se renovando, a oficina que está se renovando, isso é uma coisa. A outra coisa, mexer com os colégios, né? Estimular os monitores a trabalharem em um determinado período em cada colégio. Tudo isso gera um movimento. Dona Arari e seu Argemiro são exemplos concretos dessa resistência, desse botar a mão na massa mesmo, que é o fazer, proporcionar a troca, porque eles poderiam muito bem fechar, fazer o seu teatro, fazer o seu espetáculo e pronto, né? Já alimentaria a alma deles, mas não, eles não contentes, eles proporcionam esse encontro de estudantes, de pessoas que estão despertando fazer teatral, de pessoas que estão discutindo, pessoas não só de Pernambuco, mas pessoas do Brasil todo, que comungam desse amor pelo teatro. Dona Arari. Quanto mais cedo a senhora me entregar o trabalho, melhor. É muito trabalho, não dá para fazer de qualquer jeito. Mas a senhora acha que vai conseguir terminar essas planilhas dentro do prazo? Vamos entregar conforme combinado. Não podemos entregar antes. É que eu estou sabendo que vocês vão estrear uma peça. Vamos estrear sim. O teatro não vai atrapalhar, não? Teatro não atrapalha. Mas a gente se preocupa. Eu sei, mas está tudo sob controle. Já falhamos com o senhor alguma vez? Nunca, pelo contrário. Pois então, quinta-feira, no final da tarde, o senhor vai receber as planilhas. Tá bem, vou aguardar então. Dê lembranças ao seu Argemiro por mim. Dou sim. Até logo. Até. Everton, eu vou lá no teatro, viu? Daqui a meia hora eu volto. Se ligarem pra mim, diga que eu fui ao médico.
Que ação é esta? Os meus lábios, dos ruborizados peregrinos, estão prontos a suavizar um terno beijo Tá, com o ruído. tudo resolvido. Injusto até o excesso sois com vossa mãe, que mostrou devoção cortês, pois as santas têm mãos que são tocadas pelas dos peregrinos. Os santos e os devotos não têm boca? Sim, peregrino, só para orações. Deixa aí então, ó santa, que esta boca mostre o caminho certo aos corações. As santas são imóveis, mesmo atendendo às orações. Então fica quietinha. Eis o devoto. Em tua boca, me limpo dos pecados. Olha um pouco.